Muito bem, jovens, bom dia, estamos de volta aqui para fazer um vídeo, falar sobre o plano tangente. Ora, nós vimos nos últimos vídeos aí, quando uma função é diferenciável, uma função de duas variáveis é diferenciável em um ponto. Nós vimos esse resultado aqui, que ela é diferenciável em x0 e y0, um ponto do seu domínio, caso existam as derivadas parciais, né? df dx nesse ponto e df dy nesse ponto, e aquele limitezão, vocês vão lembrar olhando para o vídeo, a função erro é essa função aqui, né? Vocês olhando o vídeo vão lembrar, esse limitezão aqui tem que ser zero. Mas nós vimos também lá um vídeo da professora que há um teorema que melhora isso aqui um pouco, né? Se as funções forem, se essas derivadas parciais existirem e forem contínuas, então você já pode concluir que a função é diferenciável naquele ponto, né? Mas por que é importante saber que ela é diferenciável? Ora, deixa eu tentar fazer um gráfico aqui para melhorar a ideia. Você tem aqui o R3, não é? Vamos ver se a gente consegue entender. Desenhar no R3 é uma coisa complicada. Você tem aqui o gráfico da função, que é uma superfície no R3, né? Esse é o gráfico da função, tá bom? Aqui você vai ter um pontinho. Vou destacar um pontinho aqui, x0, y0, f de x0, y0, não é? Que é um ponto do gráfico da função. Esse aqui a gente chama também de z0, não é? Z0, z e f são a mesma coisa para nós. É o resultado, é a imagem da função, dos pontos de domínio pela função, não é? Então, se a função é diferenciável nesse ponto, isso significa o quê? Deixa eu mudar a cor para ver se melhora. Você vai ter um plano, você vai conseguir passar um plano aqui. Um plano é uma coisa linear, né? Uma coisa assim reta, né? Toda retinha. O gráfico da função já pode ter ondulações, curvas, né? Então, vai existir um plano tangente nesse ponto. Então, o plano está tocando a superfície, o gráfico da função é apenas um pontinho aqui. E esse pontinho é a imagem aqui do nosso x0, y0 do domínio, aqui no domínio. Vou colocar bem aqui, o domínio da função, está aqui o x0, y0. Quando eu aplico a f, ele vai encontrar a superfície aqui. E como tem um plano tangente toca em um único ponto, né? Ele leva esse ponto está no plano tangente, também é um ponto comum à superfície e ao plano. Qual é a graça disso? Qual é a vantagem disso? É que nas proximidades vai existir aqui uma bolinha, aqui, uma vizinhança, a gente chama de uma bola aberta, né? Uma vizinhança nesse ponto aqui do domínio, onde as coisas lá, as imagens, tanto da função, estão muito próximas aos valores que você encontra no plano. É só para lembrar, nas funções de uma variável, você tinha uma coisa mais ou menos assim, parecida. Você tinha uma função que é diferenciável, né, no ponto x0, y0 aqui, e aí você passava um plano não, aqui era uma reta tangente, não é? E que o ponto x0, nesse intervalinho aqui, as coisas se confundiam, né? Estavam muito próximas, as imagens da função, que é da curva, com as coisas da reta tangente. Essa é a ideia do cálculo, na verdade, é linearizar os problemas. Por quê? Porque é muito mais fácil você trabalhar com coisas lineares, né? E aqui, ó, você pode imaginar que as coisas do plano, nessa vizinhança, que estão muito próximas da superfície, né? A gente trabalha com coisas locais. Então, é muito mais fácil você trabalhar com coisas lineares, porque você pode aplicar os métodos da álgebra linear, que você aprendeu e conhece muito bem, já é esperto nisso, né? Nos métodos da álgebra linear, matriz, aquela coisa toda, fica muito mais fácil você trabalhar. Então, isso aqui, na verdade, resume a filosofia do cálculo, que é transformar coisas não lineares em lineares localmente, né? Aí você trabalha melhor. Muito bem.
Mas e qual vai ser a equação desse plano tangente? Ora, nós já vimos, não esqueçam que existem as derivadas parciais, né? Para que a função seja diferenciável em x0 e y0, existem as derivadas parciais nesse ponto. Então, o plano é dado, eu vou aqui, estou fazendo o resumo da coisa, da ópera, né? E a gente vai ver os detalhes no vídeo auxiliar, porque os meus vídeos têm que ser curtos, vocês sabem por que motivo, né? Então, o plano tangente vai ser dado assim, a função f é diferenciável, tá? Já vou aqui, f diferenciável em x0, y0. Aí o plano tangente, existe o plano tangente, é dado assim, z igual. Aí o valor da função em x0, y0, não é? Mais derivada parcial em relação a x no ponto x0, y0, aqui x menos x0, mais derivada parcial em relação a y no ponto x0, y0, multiplicado por y menos y0. Vocês vão ver de onde aparece isso aqui. Na verdade, aparece lá é só lembrar que aqui, eu vou escrever aqui, a equação geral do plano, que você estudou lá na álgebra linear, na geometria analítica, não sei como chamava, eu acho que é álgebra linear. A equação geral do plano é assim, ax mais by mais cz mais um certo d igual a zero, né? Essa é a equação geral do plano. E a gente estudou lá na álgebra linear que esses coeficientes aqui do x, do y e do z nos dão o quê? O vetor normal ao plano, né? O vetor normal aqui é dado por esses coeficientes a, b, c. Então, tendo a equação do plano aqui, do plano tangente no ponto x0, y0, z0, nós podemos escrever o vetor normal, né? Já dá para ver aqui, né? Se você passar o z para o segundo membro, você vai ter z, vai ter f menos z, é melhor passar. Não, vai ficar muito grande, não vai dar nem para escrever aqui. Mas ele vai ficar negativo. Então, você percebe aqui que as coordenadas ou as componentes do vetor normal são os coeficientes de x, y e z. Então, se eu for escrever aqui o vetor normal ao plano tangente, né? Vetor normal ao plano tangente, o plano tangente no ponto x0, y0, só escrever assim, em x0, y0, aí você escreve aí, ao plano tangente x0, y0, vai ser dado assim, pelos coeficientes de x. Qual é o coeficiente de x aqui? df dx em x0, y0, está multiplicando o x, né? Então, primeira coordenada, df dx em x0, y0. Segunda coordenada, df dy é o coeficiente de y, df dy x0 em x0, y0. df dy em x0, y0, tá certo? E a terceira componente, ó, quando eu colocar todo mundo no mesmo membro, vai ficar na forma geral da equação do plano, o z passa para cá, para o outro membro, e vai ficar menos z. O coeficiente do z vai ser menos 1, que é a terceira coordenada do nosso vetor normal. Então, nosso vetor normal vai ter sempre essas componentes aqui, vai ter essa cara, não é? O vetor normal ao plano tangente no ponto x0, y0, z0, tá bom? Então, esse é um fato interessante. Você pode escrever a reta normal, etc. Tudo aquilo que você aprendeu na álgebra linear. Bom, no próximo vídeo eu vou fazer um exemplo, né, como encontrar o plano tangente para a gente, porque aqui o nosso aspecto é mais prático, a parte teórica. Eu vou deixar para a professora Marta, que ela tem vídeos mais longos e é melhor, né? Então, para vocês, tá bom? Um grande abraço. Daqui a pouco eu mando um exemplo de como calcular o plano tangente. Fiquem com Deus, um abraço, até mais.